Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a fabricação de vasos esmaltados. E eu começo com uma pergunta, eu tenho 3 vasos aqui. Quais desses 3 vasos você acha que é esmaltado? Então pessoal, estão aqui os 3 vasos, veja só, as pessoas associam esmalte a brilho, ao vidrado que a gente fala, né? Isso não é necessariamente verdade. Esse vaso aqui, por exemplo, se você olhar, ele é esmaltado, né? Ele tem um brilho muito bonito, né? Ele é firme, uma peça pesada. Eu tenho esse segundo vaso, olha só, repara, ele tem um brilho bem grande também, mas ele não é esmaltado. Ele é fabricado por um processo que chama pintura fria, tá? Eu tenho um terceiro vaso aqui, que esse vaso, na verdade, pessoal, ele foi um teste que a gente fez, ele não, né, a gente não tem na nossa linha. Mas ele é fosco, ele tem um acabamento mais fosco e ele é esmaltado. Então eu quero mostrar para vocês qual que é essa diferença entre o esmalte, a fabricação com esmalte, ou seja, de vasos esmaltados, e a fabricação de vasos por pintura fria. Então vamos ver quais são as principais diferenças. A primeira etapa é a produção do chacote, que é essa peça sem acabamento e sem pintura. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Pessoal, eu estou aqui no meio do nosso processo de produção, tem um pouco de ruído, tá? Mas a ideia é essa mesmo, para passar para vocês a visão de como que é o processo produtivo. Então, eu tenho aqui um chacote, como eu falei. O chacote é a peça sem acabamento. Não tem pintura fria, não tem esmalte, ela simplesmente queimou no forno uma vez, uma queima, né? E aí a gente tem essa peça, ela já é firme. Ela tem o barulho da cerâmica, tá? Mas ela está sem acabamento. Então, a partir daqui a gente define, eu vou para a pintura fria ou eu vou para o esmalte. Eu vou mostrar para vocês primeiro a pintura fria. O processo da pintura fria possui 3 etapas que diferenciam ela do esmalte, que são a lixa, a pintura com látex, por revólver de pressão, e a pintura com verniz, que dá o acabamento e o brilho para a peça. E aí, pessoal, depois desse processo a peça fica dessa forma. Nesse caso, esse é um exemplo de uma pintura fria, nós demos 2 camadas de verniz e a peça ficou com bastante brilho, tá? E aí, como eu já expliquei, é diferente do processo da esmaltação, que eu vou mostrar para vocês agora, o esmalte. Diferente da pintura fria, a pintura fria, como vocês viram, nós temos uma queima, a gente passa pelo processo da lixa, pistolagem no látex, depois o verniz que dá o brilho e a gente tem essa peça. E é uma queima só. O esmalte, a esmaltação, quando a gente fala, são 2 queimas, né? Então, essa é a forma que nós trabalhamos na nossa empresa. Então, ele queimou uma vez, ele vem para um processo de pintura de esmalte, que pode ser com banho de esmalte ou com a pistolagem. Depois que a peça ela está esmaltada, ela fica desse jeito. Então, olha só, ela está esmaltada, mas para ela trazer aquele brilho ou até mesmo acabamento fosco, essa peça ela precisa entrar no forno e queimar uma segunda vez. Ela precisa ter uma dupla queima. É por isso que as pessoas falam a peça esmaltada, ela é dupla queima, porque depois da esmaltação, a gente leva essa peça ao forno. Inclusive, pessoal, olha que interessante, aqui está cinza. Mas essa peça não é cinza, ela é de uma outra cor. Quando a gente olha o esmalte, não dá para a gente saber com clareza qual que é a cor que ela vai ter depois da segunda queima. É somente queimando no forno, depois que ela sai, que aí a gente vai saber qual que é essa cor que a peça vai ficar depois da segunda queima.
Pessoal, para finalizar, vocês acabaram de ver essa peça aqui, né? Então, essa peça ela está esmaltada e a gente queima ela no forno. É a dupla queima que eu acabei de explicar. E aí ela fica dessa forma. Olha que incrível, né? A gente tem uma peça que parece que é fosca, com uma pintura que parece que até que está sem acabamento, que é essa daqui, e ela fica toda brilhante, né? Parece até espelhada, que é a nossa linha Onyx. Então, esse é o poder do esmalte. O esmalte ele traz essa característica que depois da queima, ela vem com um efeito que muitas vezes a gente nem imagina qual efeito que vai ser. Mas é uma pintura, uma cor, um brilho. Mas, novamente, pessoal, para concluir esse vídeo, esmalte e pintura fria. Então, o esmalte, quando a gente fala uma peça esmaltada, a gente está falando de dupla queima, são duas queimas no processo de produção. Quando a gente fala de pintura fria, é uma queima, eu passo por alguns processos de acabamento, que a gente mostrou a lixa, a pintura na pistolagem e o verniz. Então, essa peça, ela tem muito brilho e ela é pintura fria, porque nós demos duas camadas no verniz. O brilho, ele não necessariamente está associado a esmalte ou a pintura fria. O que associa a questão de dupla queima, duas queimas, esmalte e pintura fria é uma queima só. Os dois processos, pessoal, têm os seus diferenciais. Uma peça esmaltada, por exemplo, essa bacia que a gente tem na nossa linha, o que o esmalte traz? O que a dupla queima traz? Ela traz uma durabilidade maior, ela tem uma resistência maior ao contato com água, com sol. Então, o esmalte, o fato de ter uma segunda queima, traz uma resistência maior na peça. Por outro lado, a peça que tem a pintura fria ela permite uma pintura manual, uma pintura onde eu posso ter uma pintora que ela faz um efeito de pintura. A gente não consegue fazer isso no esmalte. A gente tem na nossa linha, por exemplo, os vasos da linha Egito, os vasos da linha Vietnã, que é uma pintura manual. Então, os dois processos, eles têm os seus diferenciais, tá? Aí é claro que depende da empresa, do fabricante, da indústria, encontrar o melhor de cada processo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outros lojistas, com outras pessoas que você sabe que possuem dúvida. O que é um esmalte, o que é uma pintura fria, o que é uma cerâmica, né? Que a gente fala esmaltado, brilho, vidrado. Então, aqui eu estou tentando simplificar e passar para vocês de um jeito simples as diferenças e as vantagens de cada um dos processos. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixe seu like se você curtiu novamente. Deixe seu comentário se ficar alguma dúvida. Nós estamos deixando o nosso catálogo no link da descrição desse vídeo, tá bom? Assim você pode conhecer a nossa linha completa. Um abraço e até a próxima.